Sobre o caso do Rio Grande do Sul, está acontecendo diversas críticas contra o governador do Rio Grande do Sul. E aí, grande parte da população se questionou se o Eduardo Leite não teria responsabilidade sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Porque os planos de contingência, de combate à enchente, não foram implementados da maneira adequada. Já outros têm uma percepção de que o governador não está fazendo nada e, sabe, até as comparações com a atuação do Tarcísio de Freitas estão sendo inevitáveis. Dá uma olhada nessa matéria que eu trago para vocês aqui do Pleno News. 68%, ou seja, quase 70% das pessoas responsabilizam o governo de Eduardo Leite por tragédia no Rio Grande do Sul. Um levantamento da Genial Quest, divulgado nesta quinta-feira, apontou que 68% dos entrevistados acreditam que o governo de Eduardo Leite, PSDB, tem muita responsabilidade quanto à tragédia no estado. Em contrapartida, 20% das pessoas consultadas têm a percepção de que o governo tucano tem pouca responsabilidade, seguido de 12% que acreditam que a administração de Leite não tem nenhuma responsabilidade. Ou seja, o entendimento, o posicionamento da maioria das pessoas é que tem uma responsabilidade sim pela ineficiência de prevenção e depois pela ineficiência da atuação para dirimir os danos acontecidos por causa dessa tragédia. Uma coisa é certa, numa tragédia sempre se buscam culpados. Eu tenho uma percepção, mas a minha percepção é muito rasa, afinal, eu não moro no Rio Grande do Sul, eu não vivo no Rio Grande do Sul para poder dar o meu ponto de vista sobre isso. Mas a minha visão sincera, e é só uma especulação, é que o povo do Rio Grande do Sul não escolheu tão bem assim. Tá? Eu acho que o povo do Rio Grande do Sul, nessa hora de dificuldade, tá vendo, precisava de alguém de mais pulso firme, alguém mais forte, para prestar o devido socorro, para enfrentar, sabe, de uma vez por todas, esse problema gigantesco, o caos e a catástrofe que se tornou essa situação, né? E aí, você, o que você acha? Acha que o governo do Rio Grande do Sul tem uma responsabilidade ou não? Coloca no comentário. Olha só, o Eduardo Bolsonaro fez uma publicação citando uma matéria da Folha de São Paulo. O governo mente ao afirmar que não dispensou a oferta de ajuda do Uruguai ao Rio Grande do Sul. Então, na visão do Eduardo Bolsonaro aqui, que citou a matéria, há uma falta gravíssima e que os gaúchos vão pagar um alto custo pela ineficiência desse governo. Ele escreveu o seguinte: qual custo os gaúchos pagarão por este desgoverno? E aí fala: seguiremos recolhendo doações nas cafeterias das Maria Amélia Doces em Brasília. Fraldas, mamadeiras, lenço umedecido e itens para bebês estão sendo demandados também. E está saindo vários donativos, vários caminhões. Há uma estimativa de que o governo federal, devido ao número de doações, levará mais ou menos 18 dias para poder levar todas as doações, porque o povo brasileiro é um povo muito solidário mesmo. E esse assunto da recusa de ajuda do governo em relação ao Uruguai, que ofereceu ajuda também, isso está dando repercussão. E aí você vê que o barco está afundando de vez quando você vê petista raiz, Lula defensor mesmo, descendo a lenha no governo Lula e chamando o governo Lula de ideológico. Pois é. Isso aqui aconteceu na Jovem Pan. Dá uma olhadinha nesse trecho aqui. Tá? Acompanha comigo. Infelizmente, né? Todo mundo sabe que o Locari-Pou, presidente do Uruguai, é um cara com viés de direita. Todo mundo sabe que, inclusive dentro do Mercosul, é uma das pessoas que fazem contraponto ao governo atual em relação, inclusive, às questões da Venezuela, né? Então, é com tristeza que eu vejo essa notícia. Não é? Toda ajuda é bem-vinda,
toda ajuda é necessária, a ajuda não se recusa, não é? Inclusive, seria uma forma do governo federal mostrar que o Mercosul funciona, né? Tendo em vista também a colaboração dos entes de outros países, né? Em relação à resposta de tragédia. Seria um bom movimento mostrar que o Mercosul não é só um corpo sem alma, né? Pelo contrário, é um corpo estruturado que você pode olhar para o teu vizinho e confiar a ele uma ajuda que ele possa te dar, não é? Então, quando você vê que falta mantimentos, falta estrutura, falta tecnologia, faltam pessoas, e o governo do Uruguai acenou com a possibilidade de dar isso ao governo brasileiro, no meu modo de ver, foi um absurdo o governo brasileiro se recusar a aceitar essa ajuda que iria, em última análise, né, ajudar a população que está sofrendo nesse momento, né? Não é tempo de politicagem, não é tempo de criar desunião, né? Então, infelizmente, espero que o governo federal mude a sua opinião e mude a sua decisão em relação a esse assunto e peça ajuda ao governo do Uruguai. Pedir ajuda e aceitar ajuda não é ato de diminuição da importância, pelo contrário, é ato de heroísmo, é ato de se colocar no lugar do próximo que está sofrendo a catástrofe no Rio Grande do Sul e esticar a mão para essas pessoas todas que estão sofrendo nesse momento. E, Ricardo, se há alguma justificativa para que essa ajuda não venha agora, podia sinalizar que possa ser recebida lá na frente, não é isso? Não, exatamente. Essa negativa do governo brasileiro em aceitar a ajuda do governo do Uruguai, ela é tão absurda, tão politiqueira, que até num ato de bom senso, nosso colega Felipe Monteiro concorda. É absurdo isso que nós estamos ouvindo aqui, porque a solicitação de ajuda foi feita pelo governador do estado que está vivendo essa calamidade, que é o Eduardo. Ele solicitou, ele sinalizou essa necessidade. O Uruguai, logisticamente, está muito mais próximo, faz divisa com o Rio Grande do Sul. Ali está muito mais próximo de que vários estados brasileiros do Rio Grande do Sul prontamente cedendo o auxílio. Foi listado aqui a quantidade de botes, de barcos que estão à disposição para resgatar as pessoas. É um número pequeno. O governo atrapalha o processo quando ele não aceita esse auxílio do Uruguai ou um auxílio que pode vir da Argentina. Acho que o Felipe colocou muito bem aqui, até para demonstrar a união do Mercosul, que não é um corpo sem alma, faz todo sentido. Além do que o mais importante agora é salvar as vidas das pessoas. Não era para ter nenhum tipo de politicagem, nenhum tipo de jogo político. É exatamente o que o governo, quando teve em Porto Alegre, falou, usou o microfone para falar, não é o momento, não sei o quê. Mas o que o governo vem fazendo é exatamente desenhar esse momento, fazer politicagem com a tragédia alheia. Exatamente isso. O que o governo está fazendo é fazer politicagem com tragédia alheia. O problema é que você falar isso, você é um espalhador de fake news e Polícia Federal na sua cola. Entenderam a gravidade do negócio? E você viu gente esquerda falando. Olha só os comentários dessa postagem. Quando nem o esquerdista consegue passar pano. PQP, ele falou isso mesmo, não vai receber o Pix do Dilma. Fora Lula, ele não quer ajudar o Sul porque lá ele não tem voto. Ele quer castigar o povo, quer ver o Sul se rastejando para ele. Mas isso não vai acontecer porque o Sul é forte, homens e mulheres fortes. Até o Lefter, né, ou seja, o esquerdista, teve que reconhecer que nesse governo vale primeiro a ideologia, depois as vidas. Engraçado, antigamente tudo era Bolsonaro, agora é governo brasileiro. Sei. É bem assim. Aqui ninguém fala o Lula, o Lula, o Lula. Antes era o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro. Aqui é o governo brasileiro, aqui é o governo federal. Não fala a palavra do real, do grande mentor e do grande nome por trás de todo esse, sabe, esse devaneio, essa histeria que nós enfrentamos hoje, chamado governo Lula da Silva. Tá? Vamos lá. Enquanto isso, no Sul, vem aí mais uma invertida, né? O TSE marca datas de julgamento que pode levar à cassação de Sérgio Moro. Pois é, não deixam de ter a hipótese de cassar o Sérgio Moro ainda, né? Ainda é uma hipótese muito provável de acontecer. O Tribunal Superior Eleitoral marcou as sessões dos dias 16 e 21 de maio, o julgamento que pode levar
a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União do Paraná. A Corte Eleitoral apreciará recurso das coligações lideradas por PT e PL contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Deplorável a atuação do PL nessa ação. Acho que envergonha a maioria dos eleitores do PL, o PL participar desse processo de cassação do Sérgio Moro, né? É literalmente uma pena grande o que está acontecendo, né? Vamos lá, pessoal. Vamos falar disso aqui. Não são poucas as críticas da ineficiência, da falta de atuação, da falta de experiência do Exército Brasileiro. Acidente entre caminhão do Exército, que estava na contramão, e carro deixa 3 mortos em Porto Alegre. 3 pessoas morreram e outras 2 ficaram gravemente feridas após a colisão entre um caminhão do Exército e um carro na noite dessa quarta-feira, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. O caminhão do Exército transitava na contramão da BR-448, na altura do quilômetro 4, sentido interior capital, quando bateu contra o carro. 3 pessoas estavam dentro do carro, infelizmente perderam a vida. A falta de, até de experiência, a ineficiência de atuação de algumas pessoas do Exército, e aqui a gente não pode ser leviano, porque tem pessoas, mesmo do Exército, bombeiros, militares, dando sangue. Então a gente tem que tomar cuidado para não generalizar a ineficiência de alguns. É lastimável, mas no final das contas acaba que os bons pagam pelos maus, né? Eu já ouvi isso tanto, os bons pagam pelos maus, e é verdade, tá? Então assim, não dá para generalizar, tem muita gente boa, mas o que tem de inexperiente também, sabe qual que é a impressão que passa? Isso aqui é só impressão, tá? Não é dado oficial, não é nada disso, é a impressão que eu tenho ao ver todos os noticiários. A impressão que chega até a mim é a impressão de que o governo mandou só recruta, pegou aqueles meninos recrutas do quartel, mandou para lá e falou, vai lá e finge que vocês estão fazendo alguma coisa. Chega lá, não estão nem aí para ajudar realmente a população, estão passeando de carro para cá e para lá, como eles são tão acostumados a fazer há muito tempo aí já. Essa é a impressão que eu tenho. E você? O que você acha disso? Vamos lá, matéria da Folha de São Paulo agora. Fala do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal valida restrições de políticos em estatais, mas mantém nomeados por Lula. Olha o tamanho do absurdo, os afagos, as firulas jurídicas. Cara, hoje a impressão que eu tenho é que não existe mais direito. A impressão hoje que eu tenho é que não existe mais lei, só existe política. Só existe política no Brasil, só politicagem. Lei, direito, isso é para quê? A lei das estatais, ela era clara. Você não poderia colocar um político ou alguém ligado diretamente à política para gerenciar as estatais. Isso aconteceu porque a Dilma e o governo PT destruíram as estatais, colocando cupinchas políticos ali dentro para, saquear. A gente viu Petrobras, Petrolão, Mensalão e tudo aquilo, e os rombos das estatais, rombos dos fundos de pensão, saqueou, destruiu, tá, as contas públicas. O Temer veio e colocou uma lei. Nessa lei ele falou o seguinte, olha, não coloca político em estatal. Não coloca político em estatal. Estatal é de gente não ligada à política e gente técnica. O Bolsonaro seguiu à risca essa lei das estatais. Tanto é que as estatais no governo Bolsonaro, com pessoas técnicas, voltaram a dar lucros. Lula chegou, entrou com uma ação. O Lewandowski, que hoje é ministro do Lula, deu uma liminar para o Lula, dizendo o seguinte, olha, o Lula pode colocar os políticos, o mercadante, todo mundo dentro das estatais. E voilá, enfiou cargo para todo mundo. E as estatais começaram a dar prejuízo igualzinho na época da Dilma. Agora, o STF precisava julgar isso. E sofreu pressão para que a lei das estatais se mantenha. Porque o que eles fizeram foi, diga-se de passagem, o que aconteceu no STF foi uma facada nas costas do povo brasileiro permitir que políticos tomem conta das estatais.
Só que eles entenderam o seguinte, olha, a gente vai rever, o próximo presidente que entrar aí não vai poder colocar ninguém, mas já que o Lula entrou, já que o Lula colocou e estava sob a liminar ali do Lewandowski, deixa manter, nós não vamos mudar agora, não, deixa com o Lula. Sabe, isso é um tapa na cara, isso é um chute na bunda do povo brasileiro, infelizmente. É uma coisa vergonhosa. Então, assim, não dá, pessoal, não dá para engolir isso e falar que isso é normal, porque no final das contas a gente sabe que não o é. Tá certo? É isso, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouco com mais conteúdo para vocês, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.